Então você está buscando a sua primeira vaga na gringa e hoje eu vou te mostrar como é que exatamente você pode fazer isso utilizando uns recursos muito bem interessantes aí com inteligência artificial. Eu vou falar aqui como que eu consegui minha primeira vaga em Dynamics 365 também lá em 2022 na gringa, ganhando aí uma faixa de US$ 4.000 por mês na época. E eu vou falar tudo aqui para vocês, então se puder já deixar o like, se inscrever no canal, lhe agradeço muito. Vamos lá! Bom, galera, lá no ano de 2022, basicamente o que aconteceu foi que eu estava extremamente frustrado com minha carreira no Brasil, justamente por conta do salário. Eu não via basicamente mais perspectiva que ganhar um valor X aí por mês, que eu achava muito pouco. Eu estava muito frustrado naquela época porque eu pensei que, bom, a TI, então eu só posso chegar até esse ponto com a TI aqui, só até esse salário aqui. Na época era R$ 10.000 por mês, 12. E eu fiquei muito frustrado, primeiramente, com isso, cara, porque eu eu sou uma pessoa que eu não consigo viver sem ter perspectivas na minha vida. Eu preciso saber para onde eu estou indo e saber que eu estou crescendo. Se eu não estou com esse sentimento, isso me frustra muito. E então nessa época eu comecei a ficar muito frustrado com o salário e eu descobri antes eu não sabia até, galera, vou ser sincero com vocês, eu tinha uma ideia assim, mas eu não sabia que eu poderia realmente conseguir vagas na gringa. Pensei, eu sou um cara que talvez eu não tenha tanta experiência assim, já com 7 anos de experiência, eu achava que eu ainda não era capaz de fazer isso. E esse foi o principal problema, para ser sincero com vocês, porque, na verdade, parando para pensar, era isso que acabava me limitando nessa época, de achar que eu não era capaz de conseguir uma vaga na gringa. E acreditem em mim, se eu fui capaz, vocês também conseguem, tá? E eu vou falar isso aqui justamente com vocês sobre como é que foi essa época. Então, depois eu comecei a me frustrar com aquilo ali que eu falei para vocês e eu comecei a pesquisar vídeos sobre como ganhar mais dinheiro. Isso em 2022. Então, eu vi várias coisas. Uma delas foi o YouTube. Então, eu comecei o meu canal do YouTube nessa época, quando eu já estava procurando vagas para fora do Brasil. Isso em 2021, né, um ano antes. E então comecei o YouTube, comecei a criar softwares também. Cara, vi N vídeos sobre como ganhar mais dinheiro, mas o meu ponto forte sempre foi a carreira de dev. Sempre foi a parte mais de interpessoal, não foi tanto minha skill técnica. Eu sempre tive uma skill técnica muito boa com Dynamics 365, com base no meu tempo de experiência, mas eu sempre fui uma pessoa que cumpri o prazo, sempre fui atrás, nunca deixei na mão de outras pessoas e tal. Então eu resolvi dar mais ênfase depois de um certo período andando em círculo com essas outras coisas, com o Dynamics 365 para fora do Brasil. E eu achei um vídeo de um cara na época que foi muito interessante, que ele falou que ele que ele trabalhava para fora do Brasil e que ganhava em dólar. E aí eu comecei a calcular, né, cara? Tipo, eu comecei a ir atrás mais desse vídeo, estudei esse cara, estudei como é que ele fez isso, como que ele conseguia ganhar US$ 20.000, R$ 20.000 na época, né? Comecei a entender mais esse caminho, fazendo ali, comprei um curso, comprei uma mentoria com ele e valeu muito a pena, para ser sincero com vocês, cara, porque sem essa mentoria, acredito que eu não teria descoberto como que eu ia fazer para ir atrás disso aí. E aí, galera, beleza, vi esse vídeo aí, fui atrás do cara, conversei com ele e ele me disse o seguinte, cara, que eu não precisava muito de habilidades extremamente técnicas, que eu precisava de um inglês que eu conseguisse passar para os recrutadores e para principalmente a entrevista técnica, que eu conseguisse comunicar o que eu queria comunicar. E quando eu fizesse isso com sucesso, eu iria conseguir a minha primeira vaga na gringa, mesmo sem ter o inglês perfeito. E, cara, eu achei assim, tá bom, beleza, vou começar a treinar, né?
E eventualmente, me candidatando a vagas na gringa ali, meu perfil em inglês, todas aquelas coisas que eu falo para vocês aqui, trabalhando ali, fazendo posts, melhorando o SEO do LinkedIn, aumentando minhas conexões, falando com recrutadores, eventualmente eu consigo uma entrevista lá no ano de 2022, no início. Empresa de Portugal na época, que queria me contratar para me pôr num cliente gringo. E aí eu fiz a entrevista, fui lá, conversei fiz a entrevista com o cara de Portugal, aí comecei a conversar com ele, aí eventualmente a gente foi para a entrevista em inglês e foi frustrante, cara, eu não conseguia me comunicar de uma forma leve, tá? Eu tentava, mas não tinha vocabulário, não tinha uma série de outras coisas. E isso aí meio que me frustrou, assim, porque eu sou uma pessoa de, tipo, não conseguir aceitar de cara. Então, eu vi de cara onde eu precisava melhorar e eu comecei a praticar muito, assim, eu comecei a praticar muito. E veio outras entrevistas, veio duas, na segunda eu ainda estava horrível, na terceira eu ainda estava horrível e na quarta também. Porém, isso, galera, ó, eu não tinha inglês. Por isso que eu falo para vocês sempre, né? Não cometa o mesmo erro que eu. Não seja o cara que quer fazer tudo sozinho. Porque eu sou assim. Eu fui assim nessa época e hoje eu vejo que foi um erro, cara. Eu podia ter muito melhor aproveitado essas vagas se eu tivesse praticado mais o inglês, se eu tivesse estudado mais. Eu sempre fui uma pessoa de fazer tudo na prática. Então, cara, vou lá fazer entrevista até conseguir uma vaga, ou até marretando ali, vou conseguir uma vaga. E não aconteceu enquanto eu não melhorei o meu inglês. Chegou a um ponto que eu comecei a identificar padrão na entrevista. Então eu comecei a identificar o que caía dentro dessas entrevistas e eu comecei a anotar num bloco de notas e eu deixava sempre num canto ali da sempre aqui quando eu ia fazer a entrevista, deixava no centro da tela as possíveis perguntas que iam cair e como eu conseguiria me expressar da forma certa. E eu comecei a treinar isso aqui e quando chegou numa entrevista que foi perguntada várias dessas coisas, eu não precisei nem ler porque eu já sabia a resposta. E não porque eu tinha decorado, mas porque eu tinha entendido e eu tinha praticado muitas e muitas vezes como falar aquilo ali da melhor forma possível. Então chegou um momento onde se encaixou as perguntas e se encaixou as minhas respostas. E aí sim, eu passei na parte técnica que eu consegui minha vaga na gringa, ganhando ali, acho que na época era US$ 4.500 por mês, mais os bônus. Inclusive era CLT a vaga, então tinha uma empresa que intermediava esse rolê todo. E foi assim que eu consegui a minha primeira vaga na gringa. Mas agora, como é que você pode utilizar esse mesmo conhecimento que você tem hoje? E isso aqui, cara, eu penso como eu faria hoje, né? Como desenvolvedor. Olhando hoje para a IA, o que a gente tem de ferramenta, a primeira coisa que eu faria eu preciso, galera, vocês têm que entender esse conceito. Vocês precisam entender isso, ó. Muita atenção aqui agora, mano. Você precisa entender esse conceito que você nunca vai conseguir alguma coisa se você não se conectar com a pessoa que está te entrevistando. Preste bem atenção nisso. E quando eu digo se conectar, não é, eu vou fazer eu vou fazer aqueles papo de coach lá, não sei o que, vai se conectar, vou fazer rapport, sabe? Aquelas coisas de você imita o que o cara tá falando. Isso é, mano, ó, quando eu falo se conectar, você precisa entender qual é a demanda desse cliente. Quando você entender o que ele precisa, você vai falar nas entrevistas e nos seus posts exatamente o que você vai ajudar esse cara. Situações específicas de como você pode ajudar. Vou dar um exemplo aqui. Você é um cara que, sei lá, você é bom em Java, tá? Você é bom em Java. E você conseguiu uma entrevista, você foi lá, fez posts de Java, botou o seu LinkedIn todo em inglês, você aumentou o SEO, você
falou com recrutadores e aí você conseguiu a sua primeira entrevista. Antes de você conseguir essa entrevista, você provavelmente foi passado por uma triagem, certo? Alguém leu, teve uma descrição do trabalho, job description, e nessa descrição estava o por que eles estão precisando dessa pessoa. E é aí que você vai bater, cara. Como é que você vai usar a IA nisso? Você vai utilizar, cara, qualquer IA. Assim, é mais para você do que para IA. A IA só vai te ajudar. Você vai utilizar, por exemplo, o Grok ou o ChatGPT ou qualquer IA que você prefira. Você vai usar um modo de conversa lá, tá? Primeiro você vai montar o cenário, você vai entender a job description e vai pedir para o ChatGPT ou para o Grok ou por qualquer for, monte um cenário específico aonde eu, como desenvolvedor, vou me encaixar ali dentro. Aonde eu vou ajudar esses caras a conseguir o que eles querem. E na hora da entrevista, você vai utilizar desses pontos quando perguntarem da sua experiência técnica. Qual a sua experiência em Java? Se o cara está precisando lá de uma conexão com SQL da vida, sei lá, você vai falar, anteriormente, no meu projeto aqui que eu estava desenvolvendo, eu fiz uma conexão ali com SQL utilizando o Java e eu fiz dessa forma porque é melhor. E o cliente vai parar assim, caramba, mano, isso aqui é exatamente o que eu preciso. E é aí que você vai conseguir a vaga, tá? Cara, assim, ó, é, você só vai perder se alguém fizer melhor do que você, nesse caso. Porque caso contrário, você não vai perder a vaga mais para outra pessoa, mano. E quando, ó, isso aqui está 11 minutos de vídeo. Se você chegou até aqui, cara, meus parabéns. Se você escutou o que eu falei, meus parabéns. Porque você vai ver exatamente a hora que você conseguir isso. E eu tenho certeza que você vai lembrar disso aí, mano. Você vai lembrar exatamente desse momento que você entendeu essa questão, porque ela é muito importante. Talvez você não veja tanta relevância agora, mas você vai ver lá na frente, tá? Além disso, cara, pratique a sua conversa com inteligência artificial. Mantenha simples as suas conversas. Quando você for falar com as pessoas, não tente enfeitar muito, porque vai parecer forçado. Seja você mesmo nesse nível, não tente utilizar palavras que você nunca usou, tá ligado? Mantenha isso simples, mas pratique também com a inteligência artificial, mano. Fale ali com ela, tipo, depois que ela gerou o cenário, beleza, vamos conversar agora em inglês para a gente criar uma entrevista. Peça para ela interpretar um entrevistador com aquela job description ali que você fez. Me faça perguntas sobre isso, tá? Isso é um exemplo claro de inteligência artificial e como você pode utilizar isso. Isso é o que eu faço hoje para as entrevistas de hoje, galera. Eu não utilizo o mesmo método lá de 2022, porque apesar de ser só 4 anos que passaram, a gente tem uma diferença grandíssima no conhecimento hoje, tá? Lembre-se disso, aplique, me conta aqui depois nos comentários se você teve algum tipo de resultado com isso, tá bom? Fiquem bem, até a próxima e tchau.